a Intel pode estar abandonando as placas de vídeo gamers para desktop. E o mais irônico é que isso pode acontecer logo depois deles realizarem um melhor lançamento até agora, a Intel Arc B580. Enquanto todo mundo esperava um lançamento de uma B770 ou até mesmo da próxima geração, a Celestial, com as C580, C770, infelizmente as notícias vêm no sentido contrário. A pergunta é como que isso afeta você que já comprou uma Arc ou você que está pensando em comprar uma Intel Arc. Será que a Intel realmente desistiu das placas de vídeo para desktop? Ou a gente só vai ter uma mudança no curso? Como é que isso vai afetar quem comprou, quem está comprando, ou quem pensa em comprar, ou mesmo os demais produtos que possuem Intel Arc? Com esses rumores, o problema acaba sendo outro, né? Talvez a Intel não queira mais brigar de verdade com a Nvidia e a AMD nas placas gamer de desktop. Afinal de contas, a Intel tem todo um ecossistema Intel Arc. Ela tem gráficos integrados para notebooks e até mesmo consoles portáteis utilizando isso, inclusive com uma nova geração chegando por aí. Mas e as placas de vídeo para desktop? Bom, se isso se confirmar, a gente perde justamente a coisa que mais faz falta nesse mercado, uma terceira concorrente pressionando preço, VRAM e custo-benefício. Quem é que não quer ver mais uma concorrente para Nvidia e para AMD que estão aí lançando placa de vídeo de 8 GB? Mas vamos lá, primeiro a gente precisa entender por que isso importa. A Intel demorou, sofreu com driver, tomou pancada na primeira geração Arc Alchemist com a A770, A580 e ela finalmente conseguiu uma placa interessante na mesa com a B580. A primeira geração foi bem sofrida pro time da Intel. Quem é que não lembra aí do lançamento da Arc A580 ou mesmo dos testes aqui com a Arc A770? A Intel definitivamente lembra. Mas para melhorar a coisa, a Arc B580 chegou com 12 GB de VRAM, preço sugerido de $249 e uma proposta bem direta, brigar no mercado onde a Nvidia e a AMD estavam deixando espaço, principalmente nas placas mais acessíveis. Isso foi muito bem recebido, principalmente no momento que a gente estava discutindo placas de vídeo de 8 GB para Full HD. Vem a Intel lança uma de 12 GB, inclusive a B570 com 10 GB. Entenda, isso era importante porque o mercado de GPUs de entrada intermediário ficou meio travado. A gente sempre reclama que tem opção para placas mais caras, mas que não tinha opção para o mercado de entrada. Olha aí a AMD que não lançou nenhuma concorrente para RTX 5050 diretamente, deixou para depois. A situação era feia, muita placa cara, muita placa de 8 GB, muito produto que parecia novo, mas chegava limitado demais pro preço que cobrava, né? A B580, ela obviamente não é perfeita, claro. A Arc ainda tem as suas particularidades, por assim dizer. O desempenho pode variar por jogo, o driver ainda importa muito e o desempenho com CPUs mais antigas já foi um ponto de atenção. Eu diria que ainda é um ponto de atenção, uma vez que você realmente precisa do resizable bar para poder rodar essas placas. Mas pela primeira vez dava para olhar para uma placa Intel e falar, cara, faz sentido isso aqui, imagina? Uma B580 disputando ali com a RTX 4060 com um preço interessante 12 GB. Só que agora vem a parte importante. Oficialmente a Intel não chegou a falar, acabou, não vamos mais fazer placa gamer. Mas aí nós tivemos os comentários desse leaker que, na verdade, costuma acertar. E a expectativa não é nem um pouco positiva. Inclusive no começo de 2025 a própria Intel tentou acalmar esse medo, o que é curioso. Depois de algumas falas meio estranhas do Pat Gelsinger sugerindo que as GPUs integradas maiores poderiam reduzir a necessidade de gráficos discretos, a Michelle Johnston, que entrou depois, falou na CES que a Intel continuava comprometida com o mercado de gráficos discreto. Só que tem um detalhe importante, né? Ela só falou que era comprometida com gráficos discretos. Uma coisa é dizer, continuamos comprometidos com os gráficos discretos. A outra é dizer que continuamos comprometidos com placas de vídeo para desktop ou placas de vídeo gamers, né? Ou mesmo, vamos lançar uma próxima geração de placas de vídeo desktop gamer. Ninguém nunca disse isso. E é justamente aí que pega o problema, né? Então a gente teve essa meio que tentativa de reafirmação e ao mesmo tempo um silêncio absoluto. Porque de lá pra cá a Intel continuou falando bastante de IA, Workstation, gráficos integrados e principalmente Arc Pro. Guarda isso aí na sua memória porque vai voltar pra te assombrar. Mas a próxima placa gamer de desktop, aquela sucessora clara da B580, ficou cada vez mais nebulosa. O alerta mais forte veio com os rumores envolvendo a próxima arquitetura chamada Celestial ou X
Xe3P. Segundo os vazamentos recentes, a Intel teria cancelado os planos das placas gamers discretas baseadas nessa geração. Ou seja, se você não entendeu, a Intel teria cancelado a sucessora da B580, que provavelmente seria uma C580. A gente nem tá falando da B770, que ainda seria Battlemage. Isso torna a coisa ainda mais confusa, porque caso você não se lembre, aqui nós temos gráficos integrados Intel Arc nos Panther Lake, que são bem poderosos. Eu já trouxe os testes para vocês aqui, a performance é surpreendente. Mas eles também não são Xe3. Na verdade, eles são Battlemage também. Então ficou muito confuso, porque a mesma geração que tá aqui também. Essa daqui é meio que uma evolução do que veio na geração anterior de notebooks, inclusive do que veio nas gerações anteriores dos portáteis. E agora surge essa notícia de que a Celestial foi cancelada faz tempo, que não tem nem plano mais para sair essas placas. E caso não tenha ficado claro, isso é péssimo para nós, porque imagina, uma geração inteira de placas de vídeo não está mais nos planos da Intel. Hoje o que existe de concreto pro gamer é a B580 e a B570. Lembra da B770, que seria a versão top ou a sucessora da A770? Ela nunca veio. Na verdade, ela virou uma placa de vídeo engravatada, aquela que serve para inteligência artificial. E por sinal, ela tá indo muito bem lá com 32 GB de memória. Já os testes que vazaram com ela rodando os jogos explica muito do porquê a Intel não lançou. Ela tem uma performance ali num bom dia de uma 5060 Ti. Então não seria exatamente a solução. É claro que a gente não ia reclamar de ter uma concorrente para 5060 Ti, mas não é exatamente a solução dos nossos problemas para placas mais poderosas, onde a Intel poderia ter uma margem de lucro, e isso também é importante. E o problema todo é que quando a gente pergunta sobre a próxima geração, a resposta é ninguém sabe. Numa empresa do tamanho da Intel, isso já é uma resposta preocupante, porque ninguém quer se comprometer a falar, nem mesmo o Tom Peterson, que foi um cara sensacional que eles puxaram da Nvidia, um dos gênios da indústria, que toda vez que eu vou conversar com ele, parece que ele tá muito desanimado de falar de Intel Arc para desktop, aquela sensação de que estão privando o filho dele de ir para a universidade. E a história da Arc B770 ela é ainda mais frustrante, né? Porque por um bom tempo muita gente esperava uma Battlemage maior, aquela que poderia solucionar a questão de concorrência em outros níveis de performance. Uma placa que fosse acima da B580, que tivesse talvez 16 GB de VRAM, barramento maior, mais núcleos e uma briga mais direta numa faixa intermediária mais forte. A expectativa era mais ou menos ali na casa da 4070 Ti, 4070 Super, 5070, quem sabe? E por mais que esse produto não tenha existido e a B70 fosse provavelmente o que a gente ia ver, era mais uma placa para ter opção nessa faixa de mercado, principalmente no momento onde a Nvidia basicamente não tem RTX 5060 Ti de 16 GB, a AMD tá brigando com a RX 9060 XT de 16 GB e a 5070 subiu muito de preço, então seria a jogada perfeita para o momento. Só que, como a gente descobriu, a B770 Gamer nunca apareceu, né? E o detalhe mais curioso é que a Intel lançou essa GPU Battlemage maior, inclusive vocês lembram das Dual GPU e tudo mais, várias versões saíram, só que de novo para o mercado corporativo, para quem precisa para workstation. Então, se a gente analisar bem, a Intel não parece estar abandonando a GPU como tecnologia, ou seja, o mercado ainda interessa para eles. Muito pelo contrário, na verdade, eles estão colocando GPU em gráfico integrado, eles estão trabalhando com IA, tem Arc Pro, tem placa para workstation, inferência local, criação, renderização e uso profissional. Então, GPU claramente é importante para a Intel, conforme bom, a Nvidia comprovou para todo mundo, né? Precisa de GPU para IA. E claro, para as outras coisas. A Arc Pro B70, por exemplo, é uma placa aí para workstation de alto desempenho, para IA, renderização e os workloads profissionais. Ela tem 32 GB de memória, 32 e-cores e o foco em execução de modelos avançados. Ou seja, traduzindo, custa muito dinheiro. A Arc Pro B65 também vem nessa pegada aí de IA local, workstation e uso profissional. Seriam duas placas ou duas GPUs que poderiam ter se tornado concorrentes de placas da Nvidia e da AMD no mercado intermediário. Então dá pra ver que a Intel realmente quer fazer GPU, então, só que talvez ela esteja olhando pro mercado onde a conta fecha melhor, né? Porque pra vender placa gamer barata, rapaz, dá trabalho. Vamos dizer que o nosso nicho não é exatamente o mais fácil. Pra vender placa nesse segmento você tem margem apertada, o suporte é bem complicado, driver para centenas de jogos, que inclusive já foram lançados, parceria com o fabricante, estoque, reclamação de usuário final, prazer usuário final, e comparação diária com a Nvidia e AMD. Sempre tem alguma coisa para ser comparado com a concorrente. Já no mercado de AI e workstation dá para vender uma placa mais cara, com mais memória, foco profissional e um argumento de valor completamente diferente. Você fala, nossa, mas essa GPU é fraca. Mas tem 32 GB de VRAM, né, irmão? O que você tem aí nessa faixa de preço? A resposta é nada. E caso você ainda não tenha percebido, o AI está praticamente engolindo todo e qualquer
hardware que tem disponível no mercado, inclusive as Intel Arc. E aí eu tenho certeza que você está assistindo esse vídeo perguntando, tá, mas e daí, cara? Quase ninguém comprou Intel Arc. A Intel tem 1% do mercado, se você for comparar com o envio de GPUs do último trimestre. 1% do mercado é pouco. Só que daí entra uma outra questão. Não é só a quantidade, é basicamente a existência, o que torna ela uma concorrente da AMD e da Nvidia. A Intel realmente trouxe propostas diferentes, inclusive o XeSS, que é o pacote de software para upscaling e para frame generation da Intel, tá bem avançado, em algumas partes mais avançados do que o da AMD, se assemelhando muito mais ao DLSS da Nvidia do que ao próprio FSR da AMD. Veja você, a Intel que entrou ontem. Inclusive, se você vê, o multi-frame generation chegou primeiro nas placas da Intel do que nas placas da AMD. Então, por mais que a quantidade não seja grande, a presença da Intel Arc na prateleira ou nas lojas online, com certeza bota uma pressãozinha nas demais concorrentes, porque não é só pensar, o que minha concorrente está fazendo para eu fazer igual ou com preço um pouco menor, porque era uma só. Agora são duas, aí fica assim, tá, mas o que a doida da Intel vai lançar? Será que eles vão me meter uma placa de 16 GB nesse preço? Não é possível que eles vão tomar prejuízo disso. Será que eles vão conseguir alguma coisa diferente na próxima geração? Isso é o que move o mercado, a gente precisa de concorrência. Isso foi o que a gente pediu por muitos anos. O mercado não tem uma terceira fabricante de GPU, pelo menos relevante, há muito e muito tempo. E como vocês percebem, uma fabricante de GPU que consegue trazer todas essas soluções acaba beneficiando outros mercados que podem ser considerados mais lucrativos, eu diria. Esse mercado aqui é um pouco mais lucrativo do que esse. Mas para esse existir, é muito interessante que esse aqui exista também. Porque o público entusiasta, sim, ele é mala, mas ele é muito importante, porque ele também acaba se tornando referência. Você que está aqui assistindo um vídeo sobre Intel Arc sendo cancelado, com certeza você não é um cidadão comum dentro da sociedade. Você é um cara que vai acabar gerando opiniões ou pelo menos transmitindo essas informações para outras pessoas. O que inclusive pode acarretar a venda de GPUs para workstation. De nada adianta a Intel ter, nossa, a Intel tem placas excelentes para workstation, mas o cara da TI que vai fazer essas compras não conhece. Ou o gerente da empresa não conhece porque ele não tem, o filho dele não tem uma Intel Arc no PC. Ele tem uma GeForce, ou ele tem uma Radeon. E claro, é indiscutível que a jogada da Intel foi bem inteligente com a B580 e a B570 com a quantidade de VRAM. Eu gostaria muito de ver a planilha de custos da Intel para ver quanto que eles podem estar tomando de prejuízo nisso. Mas a Intel lançou uma placa de 12 GB e uma de 10 GB, enquanto o mercado estava reclamando de placas de 8 GB. A gente tem a RTX 5050 com 8 GB, a gente tem a 5060 com 8 GB, e a gente tem basicamente todas as placas até a 9060 XT, a 5060 Ti com 8 GB. E olha só como isso despertou nas pessoas uma percepção de que os 8 GB talvez já estejam ultrapassados, porque se a Intel que entrou hoje consegue fazer, como é que a Nvidia e a AMD não conseguem? A resposta é elas conseguem, elas não querem. Preguiça. Mas só com a presença de um terceiro concorrente a gente conseguiu ver isso. E eu tenho certeza que as concorrentes, sem essa pressão, vão se sentir muito mais à vontade de continuar lançando placa de 8 GB ou ficar enrolando com tecnologias ou simplesmente não ter concorrência no preço. Então, se não ficou claro, a Intel não precisava ser a líder de mercado, ela só precisava existir bem o suficiente para incomodar. Ela meio que fez isso. E fale bem, fale mal, mas fale de mim, a Intel realmente acabou sendo bem comentada. Seja por problemas de driver ou seja por soluções de driver. E talvez é isso que a gente esteja perdendo. Agora, é claro que a gente precisa fazer aqui também o advogado do diabo e tá do lado da fabricante. Se eu fosse um responsável pela divisão de GPUs da Intel, eu teria que olhar friamente. A gente precisa lembrar que a Intel passou por alguns problemas financeiros, corte de custo, mudança de CEO, competição pesada em CPU, avanço da AMD, Nvidia explodindo em IA e eles ficando para trás. Teve problema com litografia, teve problema com fábrica, teve problema com tudo que você pode imaginar. E nesse cenário, manter uma divisão de GPUs dedicadas para desktop gamers é meio caro, principalmente se não tá gerando um lucro substancial numa situação um pouco apertada. Imagina só que rolos, tem que ter driver, tem que ter time para isso, tem que ter suporte, otimização de jogo, marketing, distribuição, parceria com A e B, as fabricantes de modelos parceiros, estoque, firmware, compatibilidade com hardware antigo, correção de bug, jogo novo toda semana, enfim. É aquilo que eu já comentei, é uma coisa que não é tão simples quanto a gente imagina. Claro que é uma empresa gigante, né? Mas o pior é, para brigar com a Nvidia e a AMD, a Intel ainda precisa vender mais barato. Olha só, depois de todo esse custo, de toda essa dor de cabeça, eles ainda precisam vender mais barato. Por quê? Porque eles são um fabricante novo, é um produto que não é conhecido e tal. Ou seja, ele entra num mercado caro, difícil e com margem menor. Imagina você vendo um relatório disso numa mesa de reuniões da Intel. Não deve ser exatamente um bom dia para quem cuida dessa divisão, né? É. Mas aí, de repente, a luz no fim do túnel. Inteligência artificial, workstation, eles estão pagando por mais memória, aceleração e para soluções profissionais. Você já tem alocação de VRAM, você já tem a GPU. E aí você começa a fazer conta, né? Então, se a Intel tiver que focar e escolher onde colocar dinheiro, dá para imaginar
como que vai ser o resultado da reunião, né? Olha, a gente pode gastar esse dinheiro aí para brigar com o RTX 4060, o RX 7600 no varejo, ou colocar esse silício em workstation. Senão a gente pode colocar nos gráficos integrados, gastar toda essa produção e todo esse desenvolvimento com coisas que realmente dão dinheiro. Fica difícil para nós, né, galera? É difícil, velho, muito. Então talvez a pergunta certa não seja a Intel Arc morreu, a pergunta certa seja as Intel Arc para desktop dedicadas, gamers, morreram? E aí a resposta fica um pouco desagradável, infelizmente. Porque, olhando os sinais todos, parece que a Intel pode continuar fazendo GPUs. Aliás, eu acho que ela deve continuar fazendo GPUs, mas deixando o mercado gamer de desktop meio de lado. Claro que isso é diferente de matar as Arc, então não, calma, elas ainda ficam. Intel ainda não matou as Intel Arc. Só que é quase pior, né? Porque a marca continua existindo, a tecnologia continua existindo, mas o produto que o gamer queria mesmo, esse aí, ele não aparece. Ninguém responde, ninguém dá uma resposta concreta, nem pra dizer se continua ou se não continua, porque aparentemente ninguém sabe. Daqui pra frente tem alguns sinais que a gente precisa observar. Primeiro, ver se a Intel vai falar claramente de uma próxima geração de placas gamers para desktop, não GPU, não Arc, não Arc AI PC ou Next Gen Arc, uma placa de vídeo gamer para desktop mesmo. Precisa falar assim, Intel Arc Gamer para desktop, próxima geração. Ninguém fala isso. Segundo, se aparece alguma sucessora real da B580. Pode ser uma C580, uma D580, tanto faz o nome. O importante é existir esse produto. Porque a gente não tirou essa teoria de que a Intel ia continuar lançando placas de vídeo do nada. Na verdade, a própria Intel mandou ali o roadmap. E no roadmap a gente tinha Celestial, que era a próxima geração, tinha a Druid, e supostamente isso ia continuar. Talvez de Elf, não sei. Então, tecnicamente, a Intel ainda pode dar uma contorcida ali nas informações e falar, não, mas a Celestial não é que ela deixou, ela virou outra coisa. Assim como foi com os gráficos integrados Panther Lake, que na verdade são Battle Mage. Terceira coisa, e essa é muito importante, inclusive para quem já comprou ou pensa em comprar uma B580, o ritmo dos drivers. Se os drivers continuarem melhorando aí pros jogos, se tiver atualização pros lançamentos, isso aí mostra que a base atual ainda tem suporte. Nessa parte eu vou dar o meu pitaco, porque eu realmente acredito que a Intel não vai desistir das Intel Arc, tampouco desistir de lançar os drivers. Isso porque ela ainda continua trazendo otimização para outros dispositivos, ela está trazendo uma nova geração de chips dedicados para handhelds. Ela ainda vai ter várias, ela não vai desistir das Intel Arc, principalmente para gráfico integrado, onde agora eles têm poder de processamento, inclusive com os rumores de uma próxima geração de uma super APU que deve concorrer com as Ryzen AI Max. Então faz muito sentido que eles continuem, primeiro, otimizando, trazendo firmware e trazendo software atualizado e trazendo novas tecnologias, porque, é claro, nem só de desktop vive. É claramente, na verdade, parece que de desktop é o que eles menos vivem, né? E o quarto e mais importante, o posicionamento da Arc Pro. Se todo o silício mais forte da Intel continuar indo para Workstation e IA, isso aí reforça a ideia de que o gamer ficou em segundo plano. Mas nesse quarto ponto eu tenho uma outra leitura. Se a Intel conseguir trazer produtos mais eficientes para Workstation, pode ser que isso em algum momento retorne para nós. Afinal, Tensor Core, RT Core, todas essas tecnologias que chegaram para os gamers, na verdade surgiram com intenção de ser vendida para o mercado corporativo, e olha aí a Nvidia como é que tá hoje. Então, quem sabe com GPUs fortes para Workstation, com a Intel vendendo bastante, eles não se animam de aí sim trazer essas arquiteturas para nós gamers. O quinto ponto e mais importante, eu diria, é preço e disponibilidade, porque se a B580 continuar existindo como uma opção barata e que ainda tenha suporte, ela ainda pode cumprir um papel de existir e incomodar a concorrência. A Nvidia trazendo de volta a RTX 3060, RX 580 basicamente é imortal. Placas de entrada ainda fazem muito sentido, por isso B580 e B570 podem continuar no mercado por vários anos. Eu não sei das outras mais baratinhas, mas elas podem continuar no mercado por vários anos se assim a Intel desejar, porque o que não falta é público para placa de vídeo menos cara. Eu diria que no fim do dia, né, essa história da Intel é muito frustrante, porque eles tinham acertado o caminho. Eles resolveram os problemas de driver, os gargalos, tudo. A B580, de novo, não é perfeita, mas é exatamente o tipo de placa que o mercado precisava. Preço mais agressivo, mais VRAM, terceira marca incomodando mesmo, né? Mesmo que às vezes ela pareça muito aos concorrentes com problema de driver e enfim, roadmaps nebulosos. Só que para nossa infelicidade, talvez para a felicidade da Intel, eles podem ter concluído que a
a ideia de incomodar no mercado gamer custa caro demais. E aí o cenário mais provável não é uma morte dramática das ARC com um comunicado oficial e fim da linha. Pode ser algo mais silencioso, com a placa só simplesmente começando a desaparecer do mercado. Então vamos ficar de olho no estoque das B580. Aliás, se você quiser conferir, dá uma olhada no nosso grupo de promoções que a gente sempre tá postando lá, o link tá na descrição, entra de graça. Eu confesso para vocês, e essa conclusão ela não é só minha, tenho vários colegas que compartilham da mesma opinião, de que as Intel Arc provavelmente foram o produto mais interessante lançado nos últimos anos. Mesmo com a RTX 5090 chegando no mercado, mesmo com o DLSS 4.5 chegando por aí, e ela foi interessante justamente por ela trazer uma coisa nova. Sabe aquela sensação do tipo, cara, eu quero testar para ver o que ela é capaz de fazer? Será que eles conseguem arrumar uma solução para esses problemas? Lembra quando teve a situação dos drivers? Essa resolução dos problemas de driver da Intel foi aquilo que deu esperança do tipo, caramba, eles conseguem fazer coisas que se a gente fosse esperar, por exemplo, sei lá, de uma AMD ia demorar muito tempo. E a Intel conseguiu num tempo razoável resolver o problema dos drivers. É claro, eles não conseguiram resolver muito o problema dos Core Ultra 200 de performance com aquele spec no lançamento, mas com a placa de vídeo a gente sentia que existia aquele espaço, sabe? Do tipo, o negócio ainda tá cru, vai ficar muito melhor, dá pra resolver várias coisas, numa próxima geração vai ficar ainda melhor, porque o salto da primeira geração para a segunda foi assustador. Uma B580, ou seja, uma gama inferior, conseguir bater uma A770 com tanta facilidade, principalmente com uma disponibilidade e compatibilidade de drivers melhor, foi realmente surpreendente. O que eles conseguiram fazer nos gráficos integrados com os handhelds, a segunda geração do MSI Clock, é muito melhor do que essa daqui, principalmente com os gráficos de notebook. Ver isso aqui rodando Battlefield 6 é uma coisa assustadora. É claro que, infelizmente, nem tudo isso se tornou acessível para todo mundo. E talvez por isso nem todo mundo esteja sentindo essa possível despedida das Intel Arc para desktop. Eu sei que não vai fazer diferença nenhuma, mas eu preciso pedir, por favor, Intel, não mate as Intel Arc para desktop. Comenta aí, porque esse é um daqueles assuntos que pode parecer desinteressante para você, só rumor, fofoquinha que não vai te afetar, mas isso aí pode dizer muito sobre o futuro das placas de vídeo baratas, porque eventualmente essas placas de vídeo vão ficar baratas se elas continuarem existindo. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e quem sabe a gente volte com melhores notícias. Que jornada assustadora com essas Intel Arc.